Saudações, gente bonita, mestre líder aqui falando. Em Goiás, 34 graus. E a dona mãe tá fazendo bolinho de milho. Ela faz um jeito diferente do que eu faço e do que meu pai fazia, mas o dela também é muito bom. Mas de toda forma, eu não quero falar sobre isso. Quero falar sobre outra coisa. O calor é exaustivo. Está muito quente, e eu sei que no estado de São Paulo está mais quente ainda, e que no estado do Rio de Janeiro está ainda pior. Então o calor por si é exaustivo. E a vida também é. Por isso que eu não gosto de ficar reclamando. Nem pedindo, nem... sei lá, sabe? A gente precisa ter um pouco de paz. Deixa eu contar rapidamente uma coisa aqui para vocês. Antes de ontem eu ganhei um Pix muito, muito generoso. Muito mesmo. Vocês não fazem ideia. E há muito tempo que eu precisava fazer alguns procedimentos de saúde, mas eu simplesmente não tinha dinheiro. Não tinha. E de repente, uma pessoa agora eu vou cuidar dessa parte da minha saúde. Eu estou muito feliz. Acho que felicidade é uma coisa que a gente pode compartilhar, e até deveria. E eu estou muito feliz, obrigado. Pessoa que eu nunca sei se as pessoas querem se manter anônimas ou, né? Mas eu quero agradecer imensamente essa pessoa. Uma hora eu falo o nome dela, porque eu não sei, sabe, sinceramente. Mas às vezes as pessoas ajudam a salvar a vida da gente e não estão sabendo. Então eu quero que todos vocês saibam que eu me sinto extremamente grato. Muito mesmo. E em sinal de gratidão, acho que com a vida, com o universo, vamos falar sobre resiliência. Por um lado, veja bem, a gente não pode ser poliana nessa vida. Então, eu quero começar mandando a real, né? Sobre o maior golpe que esse país já sofreu desde 1964, a Lava Jato, que foi precedido por dois acontecimentos. O surgimento do movimento Passe Livre, que foi a ponta de lança do que viria a culminar nas jornadas de junho, que redundou no Fora Dilma, que fortaleceu a Lava Jato, que resultou no golpe, na ascensão do golpista e traidor Michel Temer, na prisão ilegal e ilegítima do presidente Lula, na ascensão do mentecapto miliciano de inteligência limítrofe, então, na destruição da Petrobras, que era o objetivo desde o início. E vou colocar aqui quem explica e sabe melhor do que eu. Depois a gente vai respirar um pouco, vamos falar de plantinha. Mas depois a gente volta. A Lava Jato, ela consegue destruir uma empresa que caminhava para ser, eu diria que a mola propulsora do desenvolvimento do país. A gente lutava porque a gente acreditava na empresa. A gente sabia, como você falou, se tem desvio, é pontual. Não é algo sistemático, não é algo sistêmico. Então a gente foi para o enfrentamento. E quando vem a Vaza Jato, capitaneada por vocês, para nós, aquilo foi bom. Cara. Nós somos tão malucos. Não somos tão malucos. Nós estamos certos, nós estamos do lado certo da história. Aqui, amigo, não é mais achismo nosso. Está aqui, ó. Os caras estão falando. Os caras estão falando. Qual foi o valor que a imprensa divulga que foi desviado da Petrobras? E foi uma conta de padeiro, 6 bilhões de reais, no período de 10 anos. Tá. 2004, 2014. Tá. Beleza. Quanto que a empresa arrecadou nesse período de 10 anos? 3 trilhões de reais.
Ou seja, meio por cento? 0,05%. 0,05%. 0,05% não quebra nenhuma empresa e nenhum sistema de auditoria consegue captar. Aí o cara, mas 6 bilhões é muito dinheiro. Claro, lógico. Mas para uma petroleira que arrecada 3 trilhões de reais... Nesse momento eu enfrento um impasse aqui no sistema de agrofloresta, onde eu tenho que fazer uma escolha. Essa escolha é difícil porque eu vinha produzindo hortaliças, ciclos curtos nas entrelinhas, o que exige um manejo muito intensivo nas linhas. Tem que podar drasticamente as linhas das árvores, das bananeiras, toda a matéria orgânica, fazer poda em todas as árvores, porque senão a senescência, o sinal de evolução do sistema, começa a impedir que as plantas de ciclo curto, que estão aqui na entrelinha, se desenvolvam. Mas eu vejo que as árvores começam a chegar num ponto já que elas estão começando a produzir frutos, as bananeiras estão se desenvolvendo bem, a gente está colhendo caixa de banana. E como eu projetei esse sistema com entrelinhas curtas, então eu tenho que fazer uma escolha agora. Se eu quero continuar produzindo horta, eu tenho que podar drasticamente, resetar as bananeiras, podar todas as árvores, para assim emitir um sinal de renovação no sistema para que eu consiga seguir produzindo hortaliças. Mas, se eu quero que as frutas se desenvolvam, eu tenho que manter uma estratificação, deixar a floresta subir. Se eu quero colher bananeira, eu tenho que deixar as bananeiras crescer, ficar grande, e para poder colher as bananas. Isso vai fazer um sombreamento. Então, chega num momento que, se tu não planejou bem no início lá, o teu SAF, né, eu queria produzir horta por um longo período, então eu vou fazer um sistema onde eu sei que eu sempre vou resetar as linhas das árvores que servem basicamente para a produção de biomassa. Então, beleza, reseto. Mas esse sistema, como eu não tive uma consultoria, não tive um direcionamento, foi uma experiência e um processo de pesquisa ao longo do tempo. Então eu produzi durante 3 anos horta, e agora eu vejo que não, eu quero que a floresta se estabeleça, quero colher as frutas, quero deixar as bananeiras dar cacho, então eu vou ter que parar de produzir horta. Mas aí entra uma possibilidade no sistema da agrofloresta, que a gente tem que ser inteligente e observar como a natureza se manifesta. Tem um potencial muito grande ainda na entrelinha, só que eu tenho que trocar o convencional, que é rúcula, alface, chicória, repolho, couve-flor, brócolis, rabanete, cenoura, beterraba, e aí eu tenho que observar plantas da floresta que se desenvolvem em meia sombra, assim. Por exemplo, eu posso começar a cultivar nas entrelinhas, nos canteiros das entrelinhas, inhame, açafrão, gengibre, algumas batatas que aceitam sombreamento e gostam de estar num clima assim de floresta, a mandioca vai bem aqui no meio. Então ainda dá para aproveitar o desenvolvimento do sistema e aí sim estabelecer agora uma produção na entrelinha que seja mais perene, mais adaptável ao sombreamento da floresta, a informação que começa a se formar aqui no meio, porque as raízes das árvores que estão aqui começam a cruzar para cá, e as raízes das árvores que estão lá começam a cruzar para cá, e aí a informação aqui já impede que a alface, que é uma planta de ciclo muito rápido, ela é muito explosiva, ela precisa ter uma informação de um sistema jovem para conseguir se desenvolver, assim como a rúcula, né? Então essas já não dão mais. Então plantas que se desenvolvam bem na floresta, né? Aí se observa nas linhas, onde a gente tem o inhame vem bem mesmo na linha, junto com as árvores, assim como o açafrão, o gengibre. Então chega no momento que o SAF, o Sistema de Agrofloresta, permite que tu evolua junto com ele. Não dá para tentar lutar contra ele, né? Observar as informações, os sinais que o sistema vai dando, porque quando tu implanta o sistema de agrofloresta, tu quer evolução para criar uma floresta de comida, então já não dá mais para fazer de um jeito que seja renovação e que a energia esteja sempre jovem. Então, eu estava zapeando. Hoje mesmo, né, eu levantei bem cedo. Eu sempre levanto muito cedo. Esses sinais e aí eu vejo as notícias. Tem um ser humano muito gentil do nosso canal
que me manda press release da mídia ocidental inteira. Está no nosso grupo, quem quiser entrar no nosso grupo, daquela rede que começa com T, nós temos até um subgrupo só com pasta, de jornais do mundo inteiro, revistas, artigos, coisa muito boa. Então, estava me informando, faço isso, para saber o que o lado de lá está pensando. Depois eu vou ver o que o nosso lado, né, o do Sul Global, está pensando. O que aconteceu. Veja as notícias no próprio canal, porque eles são muito bons, gente. Eu não seria nada sem o canal. E eu sou 1% do canal. As pessoas que fazem ele. Então, me informo e depois, claro, vou ver as redes sociais. Não vamos chamar uma de X, né? É a melhor. Sabe, ela é tóxica, ela é difícil, é dominada por identitaristas. Mas é lá que as coisas acontecem. E também eu gosto de dar uma olhada naquela onde as pessoas fingem que são felizes. Postam fotos, né? Dando a entender que são bonitas. E, bom, mas tem muita coisa séria lá, por estranho que possa parecer. E aí, no meio dessas coisas, eu vi uma matéria do UOL. UOL. Todo mundo sabe quem que é o UOL. O que é o UOL? Fui lá. Uma história muito triste de uma moça da cidade de São Paulo que vivia numa invasão, né? Uma vida sofrida. Conseguiu passar para um curso da USP na estatística. E aí teve a pandemia e ela era pobre, não tinha o que fazer. E alguém que já era formado em medicina, ou seja, um médico, doou para ela o notebook, ela conseguiu continuar estudando. E a mãe tem um problema. História triste. E aí ela foi para o CRUSP, provavelmente para economizar no transporte, diminuir o gasto da família. Já me aconteceu, eu estudava na Escola Agrícola Municipal de Catalão, porque basicamente era gratuito e a gente ganhava comida. Então, né? Enfim. Eu sei o que é isso. Aprendi muito mais cedo que essa moça, inclusive. Ok. Mas eu estranhei, porque o UOL não está preocupado com as pessoas. Não está preocupado com as pessoas pobres, nunca esteve. Aí eu entendi por que o UOL está fazendo essa reportagem. E por que ela foi repostada por uma pessoa do PSOL. No meio da reportagem, como quem não quer nada, estava Movimento Correnteza. Movimento Correnteza, para quem não sabe, é o Movimento Passe Livre 2.0. Pouco mais de 10 anos depois das Jornadas de Junho. Marx, no 18 Brumário, diz que a história acontece duas vezes. A primeira como tragédia e a segunda como farsa. E eu estou vendo a farsa ser desenhada. E chamo atenção para isso. Só um momento para explicar como o sistema funciona. Ser culpado da miséria em Portugal quando estão a ajudar a pagar as pensões. A extrema-direita aponta os dedos aos mais frágeis, porque quer evitar que olhemos para cima, para quem lucra, para quem ganha, para quem abusa, para quem explora. É por isso que apontam aos mais frágeis, aos mais pobres. Quando nos dizem que querem fechar fronteiras, estão de facto a dizer que querem que entrem sempre mais imigrantes, porque a economia para sem imigrantes, mas sempre com menos direitos. Querem fechar-lhes a porta da imigração legal para que entrem pela janela da imigração clandestina, porque aí não têm direitos, não podem reivindicar salários, não têm como fazer a sua vida. Es un país donde el Ministerio de Guerra se llama Secretaría de Defensa. Y el presupuesto de guerra que Obama aumentó, que me parece lamentable, se llama también presupuesto de defensa. Y uno dice, ¿pero defensa contra quién? La última invasión que sufrieron fue en 1812. Y de 1812 para acá, los Estados Unidos han invadido a medio mundo o más. Entonces, ¿cómo se va a llamar defensa todo eso? Solo a partir de la base de que todo lo que hacen lo hacen en beneficio, no de ellos, sino
del mundo en general y en defensa propia. No hay ninguna guerra que no sea, que no diga ser defensiva. Y no hay ninguna guerra que tenga la honestidad de confesar, yo mato para robar. aleatórias. Pode ser de qualquer lugar do mundo. Não estou dizendo de que país são essas crianças e qual país está fazendo com que elas sofram tanto. Porque eu acho que a gente não deve politizar homicídio de crianças, assassinato em larga escala de crianças, infanticídio. Pode ser qualquer lugar, porque se a gente cita algumas expressões, os meus vídeos estão tendo um alcance, foi reduzido uma vez, retiraram o vídeo, reduziram o alcance. Aí depois eu postei um vídeo, hoje retiraram de novo um outro vídeo meu, sem dar muita explicação, só disseram que não sei o que ele fez. Mas dessa vez eu nem contestei porque não adianta. Então, essas crianças que estão sofrendo aqui, qual país está fazendo isso? Não vem ao caso. Agora, o sistema responsável, eu acho que vocês sabem qual que é, né? Se chama capitalismo. É sobre isso, fiquem atentos.